O nosso convidado de hoje é Tarcísio Gomes de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, doutor Cury. Uma alegria estar aqui no Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Existem muitas coisas que surgem numa campanha. Uma delas que está em pauta é que o governo de São Paulo tem um PIB muito superior à média nacional e São Paulo é que está elevando o PIB nacional. Qual a sua avaliação dessa afirmativa? Olha, eu acho que São Paulo se beneficia também das políticas que foram criadas pelo governo federal. O governo federal mexeu nas alavancas que travavam o crescimento industrial do Brasil. Então, aprovou reformas importantes, estruturantes, pró-mercado, caminhou na direção de uma consolidação fiscal, mudou a imagem do Brasil lá fora, contratou muito investimento. Vários dos investimentos contratados pelo governo federal estão se materializando no estado de São Paulo. Então, na verdade, essa ação estrutural do governo federal contribui para o resultado do Brasil como um todo e, obviamente, como a gente tem aqui o maior parque industrial brasileiro, nós temos aqui a maior infraestrutura instalada, a gente acaba tendo um resultado melhor no estado de São Paulo, que é esperado, mas que conta muito com as reformas e com a condução acertada do governo federal. Bom, como o senhor colocou, nós estamos no Sindicato da Micro e Pequena Indústria. A próxima pergunta óbvia está vinculada ao tema. O que o senhor nos diria da política, se for eleito, para a micro e pequena empresa? Olha, nós temos que olhar com carinho para esse setor, porque nosso desafio, nossa obsessão vai ser a geração de emprego. Nós temos que gerar muitos empregos. E quem são os maiores geradores de emprego? Não são as grandes indústrias. Micro e pequeno. É o micro, é o pequeno. E aí nós temos que ter incentivos. O primeiro incentivo, a primeira alavanca que a gente tem que mexer é a tributária. Eu acho que São Paulo vem sofrendo muito com a política de substituições tributárias, sofreu muito com a elevação da carga. Observe que na pandemia, enquanto o governo federal baixou tributo de 600 itens, o governo do Estado de São Paulo aumentou, elevou o tributo de 3.200 itens. Houve uma asfixia do setor produtivo. Então, está na hora de corrigir essa questão das alíquotas. E é falso achar que, necessariamente, quando a gente diminui uma alíquota, a gente está prejudicando a arrecadação. Na verdade, essa sobra vira investimento. O investimento vão gerar mais postos de trabalho, mais atividade. E isso, no final das contas, movimenta a economia e a gente vai traduzir este conceito em formas de modelo para que a gente tenha uma redução gradual de tributos sem prejudicar as contas públicas, sem prejudicar a solvência. Nós temos retenção de crédito ICMS, ou seja, tem uma política tributária que tem afastado as empresas do Estado de São Paulo e que a gente agora precisa resgatar. Então, o incentivo tributário é fundamental. Entendo também que São Paulo tem que liderar o processo de reforma tributária no Congresso. Cada vez mais a gente vai ter dificuldade de distinguir o que é produto do que é serviço. E aí quem é penalizado quando há essa confusão é o contribuinte, que acaba pagando duas vezes, a gente acaba tendo litígio, ações judiciais. Então é fundamental que São Paulo lidere. Num primeiro momento, perde a arrecadação. No momento posterior, vai ganhar em função da sua estrutura, em função da sua aptidão para receber negócios, sendo blindado da guerra fiscal. Outro ponto importante é o incentivo à empregabilidade. E entendo que o governo do Estado pode investir nisso com programas como o Aprendiz Paulista, que é um programa que nós estamos desenvolvendo, estamos criando, de maneira que a gente possa contratar o jovem que está ainda no ensino médio, que está fazendo seu ensino profissionalizante, que ele passe metade do seu período, o contraturno, na empresa, na micro, na pequena empresa, com o Estado bancando parte desse salário. Então, uma medida interessante para que a gente possa viabilizar a contratação de mão de obra com uma redução de custo para o pequeno, para o microempreendedor, e isso é importante porque cria uma porta de entrada ao mercado de trabalho para esses jovens estudantes. Valorização do mercado interno. Valorização no mercado interno, isso é fundamental. Bem, por várias vezes nós temos ouvido que existem projetos da sua equipe e sua em relação à valorização do centro ou, enfim, políticas em relação ao centro. Era para nos contar um pouco a respeito, por favor? Claro. O que está acontecendo no centro de São Paulo é a degradação
em função daquela teoria das janelas quebradas, né? Você depreda uma janela, se você não conserta, alguém vai lá e depreda a segunda e a terceira, e daqui a pouco você tem a edificação toda depredada. Nós chegamos num grau de degradação muito grande e é preciso restabelecer o centro da cidade de São Paulo, devolver o centro para as pessoas. Observe que nós temos aí uma quantidade grande de pessoas, por exemplo, em situação de rua. Nós temos as pessoas que acabam sendo escravas, né, escravizadas pelo crime. Então, nós temos que libertar essas pessoas do crime. E ninguém vai para a rua para consumir droga. As pessoas consomem droga porque estão na rua. Então, é necessário conciliar políticas públicas, ter uma política de acolhimento, de assistência, de desenvolvimento social, de tratamento para dependentes químicos, né? Uma política de segurança pública que seja eficaz e uma política de habitação. A São Paulo Industrial se desenvolveu à margem das linhas do trem, e a São Paulo Industrial morreu à margem das linhas do trem. Então, quando a gente sai, por exemplo, do centro da cidade em direção à Barra Funda, Lapa, Vila Leopoldina, na margem das linhas do trem, você vai ver uma série de galpões abandonados que servem para habitação de interesse social, servem para habitação de médio padrão, para empreendimentos comerciais. Então, nós temos possibilidade, com recurso até da iniciativa privada, de desenvolver uma série de equipamentos que vão abrigar pessoas no centro da cidade, onde já tem infraestrutura de saneamento, onde eu já tenho a infraestrutura de transportes e onde as pessoas não vão precisar sair do local onde aprenderam a viver, onde aprenderam a construir a sua renda. Então, isso é fundamental para a gente ter sucesso, efetividade na política de habitação. E uma outra questão é trazer o poder para o centro. Seria muito bom que a gente tivesse, por exemplo, uma esplanada onde o centro administrativo funcionasse, por exemplo, na Princesa Isabel, perto do Palácio Campos dos Elíseos, porque quando o poder está no centro, ele já está no centro, mas disperso. A gente, primeiro, otimiza recurso, fica mais barato a gestão, a gente otimiza tempo, a gente traz os empreendimentos comerciais na sequência, a gente melhora o policiamento, as pessoas voltam a circular, a vida volta, o investimento volta, os terrenos se valorizam. Então, a gente transforma a realidade, né, de degradação para uma realidade de prosperidade, de esperança, e eu acho que São Paulo merece isso. Me parece, pela rápida explanação feita, um dos projetos também passa pelo trem, passa pela ferrovia, porque o desenvolvimento, a mais da ferrovia, a mais do rio. Existe algum projeto nesse sentido no seu plano de governo? Existe. Nós temos centenas de cidades em São Paulo cortadas pelas ferrovias. E ferrovias que, infelizmente, deixaram ao longo do tempo de operar. Então, nós precisamos resgatar essas ferrovias. Então, em São Paulo, cabe a recuperação do ramal de Colômbia, cabe a recuperação do ramal de Panorama, sua ligação a Bauru, cabe a recuperação do trecho de Bauru para Mairinque, ou de Bauru até Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a ligação de Sorocaba a Sumaré, de Sorocaba com a Malha Sul, e os trens de passageiros, os trens de média velocidade. Então, é perfeitamente possível e não está difícil de fazer, por exemplo, a ligação de Americana Campinas para São Paulo, né? Um trem de média velocidade, 120 km por hora, 160 km por hora. Nós já temos a faixa de domínio, nós já temos as linhas da CPTM, e agora foi aprovada a renovação de contrato da malha da MRS, onde a gente vai separar a linha de carga, ou seja, eu reduzo o investimento necessário para fazer o trem de passageiros. Então, é um projeto muito viável. Outro trem de passageiros viável é o Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos. Se eu faço essa cruz ferroviária de Americana para São Paulo e de Sorocaba até São José, eu vou abranger a região de São Paulo que concentra a maior parte do produto interno bruto, né, que é concentradora de PIB. E eu melhoro muito a questão da mobilidade, principalmente na última milha, na chegada às cidades. E quando a gente cria esses primeiros trens de passageiro, eu estou dando incentivo, eu estou mostrando que é viável fazer outras ligações, outros ramais, outras extensões. Então, isso vale para o sistema metroferroviário, isso vale para outras cidades do estado de São Paulo. Bem, hoje o mundo se volta não mais à globalização, mas à desglobalização. Pelo menos é a nova tendência mundial. E eu queria ouvir a sua avaliação disso, mas num contexto talvez um pouco mais amplo dessa influência da guerra, da quebra de cadeias produtivas
Isso é uma coisa interessante. O mundo está sofrendo muito. Sofreu com a crise do Covid, agora está sofrendo com a guerra da Ucrânia. Eu acho que essas duas crises surpreenderam as pessoas. Era inimaginável em 2019 a gente falar de uma inflação de 10% em países da zona do euro, como, por exemplo, o Reino Unido ou nos Estados Unidos, e é exatamente o que está acontecendo. A população do mundo inteiro está sendo tragada e as empresas se surpreenderam. Viram que a estratégia de colocar todos os ovos numa mesma cesta foi uma estratégia ruim. A gente criou um excesso de dependência de alguns países que têm vulnerabilidades estruturais, têm vulnerabilidade de governança. E o que está acontecendo é que hoje nós temos um aumento de preço com diminuição do investimento, que é um movimento contrário do que nós tínhamos ao longo do tempo e do que é esperado. Geralmente, quando o preço sobe, o investimento sobe. As grandes processadoras de alimentos do mundo não estão fazendo investimento porque não têm certeza sobre o fornecimento de insumo, porque os países começaram a restringir exportação. Então, isso é um grande problema. Nós temos um problema de oferta. Agora, esse problema abre também uma oportunidade, porque as cadeias de produção globais elas vão ser redesenhadas. O mundo percebeu que precisa disso e as empresas vão começar a procurar novos destinos. Sim. Vai haver uma diversificação, uma desglobalização. E o Brasil, que ficou de fora dessa divisão espacial do trabalho lá atrás, tem uma tremenda oportunidade de se reinserir. Ou seja, o Brasil pode surfar essa onda e ser líder no processo de transição energética, ser líder no mercado de crédito de carbono e conduzir um grande processo de reindustrialização, que pode e deve começar por São Paulo, desde que a gente acione as alavancas corretas. Primeiro, que a gente aumente a oferta de energia, a disponibilização de energia a preço barato. Nós temos agora esse movimento da capitalização da Eletrobras, que vai aumentar o investimento no setor. O marco do gás é fundamental também para o aumento da oferta de energia. O segundo ponto é o investimento em infraestrutura. E o Brasil contratou 848 bi em 144 leilões de infraestrutura que foram realizados. Então, a gente vai ver o Brasil se transformando num grande canteiro de obras. O terceiro ponto é o tributário. Então, nós precisamos ter um sistema tributário menos oneroso, menos regressivo, e isso é um fator de produtividade. Se a gente conduzir esse processo de reforma tributária, a gente cria as condições para a reindustrialização. E o quarto fator, a formação profissional. Nós precisamos dar perspectiva para os jovens, ferramentas para que os jovens acessem um mercado de trabalho que é cada vez mais exigente. Se nós mexermos essas 4 alavancas, a gente vai conseguir fazer parte dessa redivisão das cadeias de produção. Nós, infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais e te parabenizar por fazer parte da democracia, das eleições, da democracia, das instituições firmes e sólidas que o país tanto precisa, como já tinha, tem e temos certeza que terá no futuro. Olha, eu sou um otimista, eu estou vendo o Brasil, apesar das crises, saindo do outro lado. Nós experimentamos aí agora forte geração de emprego, foram 4,7 milhões de vagas criadas desde 2020, 2 milhões e 700 só no ano passado, no primeiro trimestre 600 mil novos postos, nós conseguimos contratar muito investimento, nós conseguimos aprovar reformas estruturais e eu tenho certeza que o Brasil está caminhando numa direção muito boa. É importante manter o curso das coisas e entendo que São Paulo tem uma série de oportunidades que estão ali adormecidas, o Estado vem andando na inércia. E se a gente despertar e mexer, trabalhar essas oportunidades, tirar bons projetos do papel, a gente vai ver o Estado decolando. Tarcísio Gomes de Freitas, queremos agradecer muito a sua participação e desejar que a democracia prevaleça.